Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que foram propostas na última aula sobre leitura dos números decimais. E lógico, quando a gente fala de números decimais, nós estamos falando também de frações. E hoje, além de fazer a leitura, nós vamos fazer transformações de números decimais para frações e, além disso, nós vamos simplificar essas frações. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o acesso a esse curso. E só para vocês terem uma ideia da grandeza desse curso totalmente gratuito, nós já temos 64 vídeos publicados, nós já temos 40 atividades propostas, além de simulados, e nós temos também 60 alunos na nossa turma. Pelo menos até hoje nós temos 60 alunos nessa nossa turma. E nós temos também o nosso ranking de engajamento, que você pode dar uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá, vamos fazer a correção. Para você que ainda não fez a atividade, faz o seguinte, deixa um like se você estiver gostando desse curso, volta lá na plataforma Google Sala de Aula, faça a atividade porque isso é muito importante. Depois você volte aqui para você acompanhar essa resolução. Bora lá, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a nossa resolução. Muito bem, então o primeiro exercício pede o quê? Escreva como se lê os números decimais relacionando as colunas. Esse é um exercício básico, apenas para você visualizar a leitura e os números. Então, você não tem que ficar decorando nada. E aqui é um momento para você entender melhor tudo que foi ensinado nas aulas anteriores sobre leitura de um número decimal. Então, nós temos que relacionar a nossa coluna da esquerda com a direita. Então, aqui no primeiro número eu tenho 7 décimos. Ele não tem parte inteira, mas ele tem uma parte decimal. Se eu tenho uma casa decimal, então eu vou ler isso como décimos. Então, 7 décimos eu vou marcar aqui embaixo. O próximo, eu tenho 3 casas decimais, então eu vou ler como 317 milésimos. Veja que esse número aqui decimal não tem parte inteira. Lembre-se que a parte inteira fica à esquerda da vírgula. E ali nós temos o zero. Então, bora lá. 317 milésimos. Aqui, ó. 317 milésimos. O próximo já tem uma parte inteira. Então, nós vamos ler da seguinte forma. 5 inteiros e 69 centésimos. Por que nós falamos centésimos? Porque a parte decimal é formada por 2 casas decimais. É o 6 e o 9. Então, nós lemos como centésimos. 5 inteiros e 69 centésimos. Bora lá, vamos marcar aqui, ó. Tá bem aqui na frente. O próximo é 28 centésimos. Então, vamos lá. Aqui embaixo. 28 centésimos. O próximo tem 3 casas decimais. Então, nós vamos ler da seguinte forma. 7 inteiros e 38 milésimos. Lá em cima. E por fim, nós temos aqui 3 casas decimais. Então, nós vamos ler 8 milésimos. Bora lá. Aqui em cima. Muito bem. Então, fizemos a número 1. Vamos para a número 2. Relacione os números escritos por extenso com as suas respectivas formas numéricas. Então, aqui eu tenho o contrário. É muito importante que a gente entenda as coisas na ida e na volta. Eu tenho que saber transformar o decimal na leitura, né? Na forma como se lê. E eu também tenho que transformar a forma como se lê em número decimal. Isso cai muito nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Lógico, não só da Fundação Getúlio Vargas, mas todas as questões e provas que exigem frações e números decimais. O primeiro eu tenho 7 inteiros e 6 décimos. Então, vamos marcar aqui, ó, 7 inteiros e 6 décimos. O segundo, 36 milésimos. Vamos lá, 36 milésimos aqui em cima. O próximo, 78 centésimos aqui na frente. Não é verdade? O próximo, 126 décimos. Vamos lá. Olha só. 126 décimos. Eu posso ler isso aqui também como 12,6.
mas ele também representa 126 décimos. É décimos por quê? Porque eu tenho apenas uma casa decimal. Se eu quiser escrever esse número aqui como fração, nós temos 126 sobre 10, ou 126 décimos, como está mencionado aqui. Então, vamos marcar. Agora, 20 inteiros e 4 décimos. Aqui embaixo. 20 inteiros e 4 décimos. Depois, 645 milésimos. Aqui em cima. Então, eu tenho 3 casas decimais. 645 milésimos. E, por fim, 79 centésimos. É o que sobrou aqui do lado. Vamos lá, agora a gente vai mudar um pouco a questão. Eu quero converter número decimal em fração decimal e simplificar quando possível. Simplificar significa que você tem que transformar em uma fração irredutível. Então, o primeiro passo é transformar aquele número decimal em fração. Então, vamos lá. 76 centésimos. Eu tenho um numerador e tenho um denominador. A pergunta que você vai fazer para você mesmo, para sua mente é: quantas casas decimais eu tenho nesse número? Casas decimais é a quantidade de algarismos que eu tenho à direita da vírgula. Veja que eu tenho 2 algarismos, então o meu denominador é igual a 100. Agora, se eu tirar a vírgula, segunda pergunta, se eu tirar a vírgula, que número que forma? É o 76. Se você tira a vírgula, você tem o número 76. Então, essa é a nossa fração, 76 centésimos. Agora, eu tenho que simplificar. Não está finalizado. Eu tenho que simplificar essa fração até torná-la irredutível. Então, nós voltamos lá para o nosso módulo de múltiplos e divisores, onde nós temos uma aula sobre critérios de divisibilidade. Eu sei que esses 2 números podem ser divisíveis, ou podem ser divididos, por 2. Por quê? Porque os 2 terminam em algarismo par, ou os 2 números são pares. O 76 por 2, 9 mais 9, 18... Certo. 76 por 2, eu sei que o 100 por 2 vai ser 50. Vamos lá. O 72 por 2 dá 36. 37, 38, 8, 8, 16. Isso aqui vai dar 38. Porque 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 3, 6. É isso mesmo, 38. Só que esses números são pares. Então, eu posso continuar dividindo por 2. Em cima e embaixo. O 50 por 2 é fácil, é 25. O 38 por 2, se fosse 40 por 2, era 20. Só que é 38. Então, vamos pensar no 19. 9 mais 9, 18. 2 vezes 9, 18. Isso mesmo. Vai dar 19 aqui, ó. Então, essa é uma fração irredutível? Sim. Por quê? Primeiro, o 19 é primo. Então, 19 só dá por 19 por 1. Mas o 1 não conta aqui. O 25 não dá por 19. Então, acabou. Então, a minha fração, ou a minha resposta, é 19,25 avos. A próxima questão é a mesma coisa. Vamos transformar o nosso número decimal em fração. Em seguida, olha só, primeira pergunta. Eu quero saber o denominador. Quantas casas decimais eu tenho? Quantas? Eu tenho 3 casas. 1, 2, 3. Então, o meu denominador é 1000. Então, você já percebeu. Se o meu denominador é 100, significa que no número decimal eu tenho 2 casas. Olha só. 2 casas decimais. Se eu tenho 3 casas decimais, então o meu denominador é 1000. Se eu tenho uma casa decimal, o meu denominador é 10. Se eu tenho 4 casas decimais, o meu denominador é 10.000. Agora, você vai tirar a vírgula e vai dizer que número que forma aqui. É o 0025. Só que 0025 é a mesma coisa que 25. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui para simplificar? Porque eu sei que dá para simplificar. O 25 dá por 5, o 100 dá por 5. Agora, o 1000, o 100 não, né? O 1000 dá por 5 também. Muito bem, nós podemos simplificar por 5. Eu sei que dá para simplificar direto. O que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro eu vou tentar fazer uma decomposição aqui do número 1000. O 1000
é 10 vezes 100, concorda? 10 vezes 100 é 1000. E aqui nós temos o nosso 25. Eu vou simplificar. Eu vou fazer o processo de cancelamento que eu ensinei lá nas aulas anteriores. O 25 dá por 25, que dá 1. E o 100 dá por 25, que dá 4. 10 vezes 4, 40. Então, em cima fica 1 e embaixo fica 40. Essa é uma fração irredutível. Não tem nem o que discutir aqui. 1/40. A próxima, 3, letra C. Mesma coisa, eu tenho agora 12 inteiros e 7 décimos. Então, bora lá. Quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, o meu denominador é 10. Tira a vírgula. Que número que forma? 127. Agora, vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui. Muitos alunos têm dúvida na hora de simplificar esse tipo de fração. Fica perdido. Além de ficar perdido, perde tempo. E na prova, você tem que ter alto desempenho. E alto desempenho significa acertar o máximo de questões e num tempo curto. Ou seja, você tem que bater o olho e saber fazer a questão. Olha só, você não pode perder tempo nisso aqui. Você está pensando aí, por qual número que eu vou simplificar essa fração? O 127 é um número estranho? Sim, ele é um número estranho. Ele não dá por 2, 7, 9, 10. Ele não dá por 3, ele não dá por 4, ele não dá por 5, ele não dá por 6. Entendeu? Então ele não dá por 2, ele não dá por vários números. Talvez ele até seja um número primo, mas isso não interessa. Não vem ao caso aqui. O que interessa é que eu sei os divisores do 10. Os divisores do 10 são 1, 2, 5 e 10. Esses são os números que dividem o 10. Então, eu vou olhar para esses números e vou pensar o seguinte. Será que um desses números divide o 127? Porque se eu quiser simplificar essa fração, eu tenho que encontrar um número que também simplifica o 10. E os únicos que simplificam 10 são esses 4 aqui. O 1 está fora. Não tem como simplificar por 1, não é verdade? Não faz diferença nenhuma. Agora, presta atenção. 127 dá para simplificar por 2? Não. 127 dá por 5? Não. Porque não termina em 0 nem em 5. O 127 dá por 10? Não. Então, essa é uma fração irredutível. Você pode estar pensando, mas eu quero saber quais são os divisores do 127. Tudo bem, você vai buscar os divisores do 127, mas eu tenho certeza absoluta que se o 127 não for primo, então ele tem aí mais de 2 divisores. E eu tenho certeza absoluta que desses divisores do 127, nenhum deles é o 2, o 5 e o 10. Eu tenho certeza. E não me interessa se o 127 dá para dividir por um outro número diferente de 2, 5 e 10. Porque vamos supor que ele dá para dividir por 19. Tá, tudo bem, vamos supor que ele dá por 19, que é um primo. Mas o 10 não dá por 19, então já era. Essa é uma fração irredutível. A próxima é 17 inteiros e 22 centésimos. Então, vamos lá, ó. 17 inteiros e 22 centésimos. Primeira pergunta, quantas casas decimais nós temos? 2, ó, eu tenho 2, é o 2 e o 2, é 22. Então, o meu denominador é 100. Tira aquela vírgula, que número que forma? 1722. Aqui já muda um pouco. Eu não entendo muito sobre o número 1722. Mas eu sei que o 100 aqui embaixo dá para simplificar por 2. Não é verdade? E eu sei também que esse número aqui em cima dá por 2, porque ele termina em algarismo par. Então, eu sei que 100 por 2 é 50, e 1722 por 2, eu não sei quanto que é, mas vamos lá, ó. Sem medo de ser feliz aqui, ó. Ele dá por 2, não dá por 2, dá 17. 2 vezes 8 vai dar 16. Vai dar 16. Sobra 1, desce esse 2 aqui. 2 vezes 6, 12. Sobra 0. Desce esse 2. 2 vezes 1, 2 e sobra 0. Então eu tenho aqui 861. Beleza, você conseguiu simplificar. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que eu sei sobre o número 861? Eu sei que ele não dá por 2,
8 mais 6 são 14, mais 1, 15. Ele vai dar por 3. Mas presta atenção, lembra do que eu falei aqui em cima, do 127? Eu conheço os divisores do 50. Eu tenho uma noção dos divisores do 50. É o 1, é o 2, é o 5, é o 10, é o 25 e é o próprio 50. Eu sei que o 861 não dá por 2, não dá por 5, não dá por 10, não dá por 25 e não dá por 50. Então, essa é uma fração irredutível. Ah, mas ele dá por 3. Ok, ele dá por 3. Mas o 50 não dá por 3. Olha aqui os divisores do 50. Não tem 3 aqui. Então, essa é uma fração irredutível. Coloque aqui, ó, 861 50 avos. Próxima questão, número 3, letra E. Mesma coisa. Vamos lá. Ó, 50 inteiros e 6 centésimos. Vamos transformar em fração. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, o meu denominador é 100. Tira a vírgula. Que número que forma? 5.006. Ótimo. Eu sei que o 5.006 dá por 2. E o 100 também dá por 2. Ó, esse dá por 2 e esse cara dá por 2. O 100 por 2 é fácil, é 50. Esse cara por 2 vai ser... Ó, 50 por 2 vai dar 25. 0,6 por 2 vai dar 0,3. Será que eu acertei? Ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Isso mesmo. Muito bem. Me parece que essa aqui é uma fração irredutível. Por quê? Mais uma vez, aqui em cima, ó, os divisores do 50. 1, 2, 5, 10, 25, 50. O 2.503 dá por 2? Não. Dá por 5? Não. Dá por 10? Não. 25? Pior ainda. Por 50? Pior ainda. Então, essa é uma fração irredutível. 2.503, 50 avos. E, por fim, nós temos... Vamos lá, vamos fazer a leitura disso aqui. 19 milésimos. Quantas casas decimais eu tenho? 3. Então, o meu denominador é 1.000. Tira a vírgula. Que número que forma? 0019. 0019 é 19. Veja, essa é uma fração irredutível. Por quê? Porque o 19 é um número primo. O 19 só dá por 1 e por 19. O 1.000 nunca que dá por 19. Então, nós temos uma fração irredutível aqui. 19 milésimos. Próxima questão, número 4. As duas últimas. Bora lá. Qual é a fração irredutível que representa o número decimal 4 centésimos? Mesma coisa dos exercícios anteriores. Eu vou escrever aqui, ó, 4 centésimos. Agora, eu quero saber qual o denominador. Tenho duas casas decimais, então o denominador é 100. Tira a vírgula, que número que forma? 4. Eu posso simplificar diretamente por 4? Posso, mas se você não souber, tá tudo bem. Você pode ir por 2 também. Se um número dá para dividir por 4, ele vai dar por 2 também. 4 por 2 dá 2, e 100 por 2 vai dar 50. Dá por 2 ainda? Sim, vai dar por 2. Em cima, embaixo. 2 por 2 dá 1, e 50 por 2 é 25. Então, eu tenho 25 avos. Essa é uma fração irredutível? Sim. Aqui o número 1 não tem como simplificar mais. Então, 25 avos. Por fim, eu tenho 25 centésimos e quero transformar em fração irredutível. Quantas casas decimais? 2. Coloca o 100 aqui embaixo. Tira a vírgula. Que número que forma? 25. Então, coloque o 25 aqui. Dá para simplificar direto? Sim. Se você souber a tabuada, se você tiver algum tipo de traquejo com a tabuada de multiplicação, principalmente, você faz essa coisa direto. Por quê? Porque o 25, ele dá por 25. E o 100 dá por 25 também. 25 por 25 dá 1. E 100 por 25 é igual a 4. Então, essa é uma fração irredutível. 1/4. Certo? Então, aqui nós temos a pontuação
associada a essa atividade. Muito obrigado e eu aguardo vocês na próxima aula.